para a nossa aula? Bom, basicamente porcentagem é um dos temas que a gente tem mais disponível para a gente poder visualizar onde entra a matemática nisso. Então, por exemplo, matematicamente falando, quando e onde a gente vê a porcentagem? Primeiramente, porcentagem a gente pode pensar numa promoção, ou seja, quando você vai no shopping e aí você olha uma camisa, uma bermuda, uma calça, uma saia e tá lá 30% off. Isso significa que é 30% de desconto. Mas esse é um assunto que a gente vai falar em um outro vídeo aqui, tá? Não somente isso, mas também a bateria do teu celular. A bateria do teu celular, ela fica registrada como uma porcentagem. E aí ele vai estar mostrando para você quanto que ele aguenta ainda no decorrer do dia ou naquele momento enquanto está carregando. Uma outra situação também que a gente pode mencionar é movimentação financeira. Muito se mexe com porcentagem e isso está no dia a dia, como valorização da moeda, desvalorização, criptomoedas e assim por diante. E também a possibilidade de chuvas, do tempo estar bom, o tempo estar favorável. Também isso se analisa de forma de porcentagem, tá? Mas o que é essa porcentagem? Porcentagem é basicamente um símbolo que a gente pode representar uma quantidade baseada em um valor. Ou seja, esse símbolo que está aqui no lado para você. E aí o que vai acontecer? Essa porcentagem ela é uma parte de um total. E aí, essa parte de um total a gente pode pensar também como uma fração. E no caso da porcentagem, é uma fração com denominador 100, tá? Em qualquer circunstância, o denominador vai ser sempre 100. Vamos ver em alguns exemplos? Por exemplo, eu tenho aqui 42%. Como é que eu vou escrever 42% em um outro formato, um formato de fração? Você vai colocar o denominador 100 e vai simplesmente repetir o mesmo número que está ali na porcentagem. Ou seja, você vai ter 42 sobre 100. Vamos lá. E no 15% vai ser como? Eu vou fazer o seguinte, dá uma pausa agora. Tenta pensar aí quanto que vai ser 15%, tá? Eu vou estar te esperando aqui. Foi? Então, vamos lá. 15%. 15% vai ser simplesmente escrever 15 sobre 100. Ou seja, eu estou repetindo 15, estou colocando o denominador 100 e acabou. 89% e 5%, eles vão seguir o mesmo caminho. Ou seja, você vai ter 89 sobre 100 e 5 sobre 100. Mas espera aí, e se caso acontecer número decimal? Nos decimais é o mesmo formato. Você vai repetir o número e vai colocar o denominador 100. E no caso de 100%, tem uma coisa interessante, que eu tenho 100 sobre 100. Só que o número dividido por ele mesmo vai ser sempre quanto? 1. E aí eu quero destacar o seguinte, o total na porcentagem vai sempre equivaler a 100%. Então, se você estiver carregando seu celular, chegou lá e viu que está 100%, você não precisa fazer mais nada. É só tirar do carregador. Porque ele não vai carregar mais do que isso. Tá? Existem outras situações que pode ultrapassar os 100%? Existem. Mas vai depender da circunstância. Tá? Então vamos lá. Como é que a gente calcula a porcentagem? No caso da porcentagem, como eu falei lá no início, a gente precisa de um valor base, um valor de referência. Porque como a porcentagem é uma fração, então você precisa relacionar esta fração com um valor. Tá? Pode ser outra fração? Pode. E aí esse valor referente ele vai acabar sendo uma parte do total. Ok? Então, por exemplo, se você, vamos dizer que você tem um exemplo aqui, assim, então 18% de 200. Basicamente você vai fazer o seguinte, você vai pegar 18 vezes 200 sobre 100, porque ele representa uma multiplicação, esse D, tá? Então você pode armar a conta nesse formato.
Tudo bem? Então você vai fazer 18 vezes 200 divididos por 100. Você está percebendo esses zeros que tem no denominador 100 e aqui no numerador 200? Existe uma técnica de divisão chamada divisão mesmo, é um macete, tá? Não é nem uma técnica, é um macete. Onde você vai eliminar os zeros. Então, se você tiver 2 zeros embaixo e 2 zeros em cima, por exemplo, numa multiplicação em cima e embaixo, você pode cortar esses zeros. Cortando esses zeros, você vai ter basicamente como calcular 18 vezes 2. E 18 vezes 2 vai dar 36. Tá ok? Bom, desliguei aqui o meu vídeo, tá? Para você poder visualizar a conta toda direitinho. Então, 40% de 350. Vou fazer do mesmo jeito. Eu vou armar a conta ali. 40 vezes 350 sobre 100. Mas você pode perceber o seguinte. Você tem 2 zeros aqui embaixo. E você tem 2 zeros em cima. Lá em cima, no exemplo anterior, você cortou no caso do 200. Mas aqui você vai precisar cortar tanto do 40 quanto do 350. Porque você vai ter 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. E cortando esses zeros, você vai ter simplesmente o valor de 140. Então, é basicamente isso. Calcular a porcentagem é simplesmente você fazer isso. Você analisa primeiro a possibilidade de cortar os zeros. Cortando os zeros, depois você vai multiplicar. Posso fazer direto, primeira multiplicação para depois dividir? Pode. Mas quero deixar claro o seguinte, é uma forma mais rápida de se resolver, tá? E se? Bom, nesse caso, e se eu não tiver zero o suficiente para poder cortar? A gente vai fazer a conta normalmente, porque existe a possibilidade de ter um zero depois. E aí a gente corta, a gente elimina. E mesmo assim, se não der certo isso, se não tiver zero para cortar, a gente vai dividir pelos zeros que sobrarem no denominador. Ou seja, você vai cortar o zero, se tiver, e vai andar com a vírgula a quantidade de zeros que sobrar. Vamos ver aqui no próximo exemplo. 62% de 150. Mesmo esquema. Vamos armar a conta aqui. E aí a gente vai, dessa vez, cortar apenas um zero. Cortando apenas um zero, a gente vai ter 62 vezes 15, tá? Dividido por 10. Esse 10, não se esqueçam, vocês vão repetir esse 10 no resultado, tá? Porque você não cortou. Então, você vai multiplicar 62 por 15, que vai dar 930, e você vai pegar esses 930 e dividir por 10. Dividindo por 10, você vai ter como 93, tá? Lembrando, pode-se cortar os zeros no final? Pode. Posso multiplicar tudo para depois cortar os zeros no final? Pode, tá? Agora, 75% de 950. Você vai fazer a mesma coisa. Armou a conta. E aí, pode notar que você só vai ter um zero em cima, que é o do 950. E você vai cortar com apenas um zero do 100, tá? E aí, você vai sobrar 10, vai repetir esse 10, tá? E aí, você vai multiplicar em cima, 75 por 95. E aí, você vai ter como resultado 7.125. E aí é que vem o macete. Sempre que você dividir por 10, por 100, por 1000, você vai andar a quantidade de vezes de acordo com os zeros que tiver. Como você tem no denominador apenas o 10, você vai andar com a vírgula apenas uma vez, ok? Dividindo por 10, você vai andar com a vírgula para a esquerda. Então, 712,5. Agora é sua vez. Bom, vou deixar vocês tentando fazer. Claro que assim, vou deixar 2 desafios para você observar, para você analisar. E aí são esses 2, tá? Então, se você quiser, faz o seguinte, dá uma pausa. Tenta fazer agora sozinho. Não vou te dar a resposta, é claro, porque é sempre bom vocês tentarem correr atrás disso. É um desafio, tá? Então,
Eu ensinei para vocês um procedimento mecânico e agora vocês vão fazer com uma situação problema. Vocês vão perceber que não vai mudar absolutamente nada, tá? Claro que podem ocorrer questões futuras de desenvolvimentos diferentes, caminhos diferentes, mas nada vai impedir o teu sucesso. Pensar, né? Como é que eu vou descobrir porcentagem de partir da quantidade? Porque eu fiz um caminho. Eu tenho uma porcentagem e eu descubro a quantidade. Esse processo inverso vou deixar para um próximo vídeo diretamente para você, tá? Porque tem a ver com uma outra matéria. E para a gente poder fechar, a gente fica com uma pequena reflexão, por quê? Acho muito importante que você se sinta sempre motivado para estudar. E muitas das vezes, às vezes a gente tem uma dificuldade, a gente tem uma barreira. Então, sempre em cada vídeo eu vou trazer uma mensagem de reflexão de pessoas de referência ou de própria autoria. E dessa vez eu vou deixar com o Mark Zuckerberg falando com você. É melhor você tentar algo, vê-lo funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. Vale sempre a pena você se arriscar, você tentar, você executar, como eu deixei para vocês, tá bom? É isso. Se você gostou, deixe seu comentário. Se você ficou com alguma dúvida, também comente aqui, porque eu posso provavelmente fazer um vídeo somente de exercícios para a gente treinar, inclusive com esses desafios. Aí eu quero ver se você acertou, tá bom? Então é isso, gente. Tchau, tchau.